Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma sessão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, sessão plenária. Como sempre o faço, inicio os nossos trabalhos saudando os eminentes colegas desembargadores aqui presentes, os eminentes colegas juízes convocados no exercício da desembargadoria, o eminente Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eduardo Dávila Fontes. Cumprimento os senhores advogados, cumprimento os senhores servidores, desejando a todos uma sessão bastante proveitosa. Senhores desembargadores, eu coloco em discussão, coloco para apreciação de Vossas Excelências a ata da primeira sessão ordinária do Tribunal Pleno, realizada no dia 22 de janeiro do corrente ano. Senhores desembargadores, em discussão, a ata da sessão anterior. Unanimidade de votos. Declaro aprovada a ata da primeira sessão ordinária do Tribunal Pleno, realizada no dia 22 de janeiro do corrente ano. Informo aos interessados que estão sendo retirados de pauta os seguintes processos. O número 3 da pauta eletrônica, processo 2019-001-26510, da relatoria do eminente desembargador Diógenes Barreto. Sua Excelência designará a data em que esse processo retornará a julgamento. Também retirado de pauta o número 4 da pauta eletrônica, processo 2019-001-26265, também da relatoria do eminente desembargador Diógenes Barreto. Sua Excelência já designou que esse processo retornará à pauta de julgamento no dia 5 de fevereiro do corrente ano. Não há sustentação oral, razão pela qual eu anuncio o primeiro julgamento da sessão plenária de hoje. Número 2 da pauta eletrônica. Processo 2019-001-16886, embargos de declaração, município de Arauá versus Gabriele dos Santos Farias. Relatoria da eminente desembargadora Ana Lúcia Freire dos Anjos, a quem eu passo os autos e a palavra. Excelência. Bom dia, presidente, na pessoa de quem saúdo esta corte, o procurador e todos os presentes. Presidente, tem um voto divergente da desembargadora Elvira e pelo que eu verifico aqui já houve um entendimento anterior diverso, então eu vou proferir a leitura do voto de pois forma não, bem Excelência, sucinta. Pois não. O recurso interposto preenche todos os requisitos para a sua admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido. Colhe-se dos autos o aviamento de embargos declaratórios, aduzindo o ente municipal embargante que o acórdão alvejado padece de EVA de omissão acessanada nesta via, assentando-se nos fundamentos elencados no relatório deste voto. O argumento é de que a segurança pleiteada foi concedida, no entanto, à pessoa jurídica de direito público, a qual sofrerá diretamente em seu erário as consequências do comando decisório exarado, não teve oportunidade de se manifestar ou interpor o recurso cabível, uma vez que não consta nos autos nenhuma intimação pessoal acerca da sessão de julgamento e nem tampouco da publicação do acórdão.
Aduziu que tal fato pode ser inferido de simples análise da resenha processual dos autos do mandado de segurança, tombado sob número 2018-133305, e verificando-se que tal requisito processual não foi cumprido, é razoável o reconhecimento da irregularidade e a devolução do prazo para interposição do oportuno recurso. É evidente que o mandado de segurança foi arremessado contra ato do prefeito municipal, o qual é o representante legal da pessoa jurídica interessada. Não se cuida aqui de ato de secretário municipal ou de outra autoridade vinculada ao município, o que faria necessário que houvesse a intimação do prefeito e da autoridade impetrada. No caso, a intimação do prefeito municipal faz ciência ao município e à própria autoridade. Com efeito, entende-se que a necessidade de intimação da Fazenda Pública prevista no artigo 183, parágrafo 1º do CPC, sob pena de nulidade, visa permitir as condições de atuar no processo da forma mais ampla possível, possibilitando o acesso a todas as informações contidas nos autos, resultando numa prestação jurisdicional mais efetiva, levando-se em consideração o interesse público. O presente feito traz a irresignação acerca de decisão mandamental nos autos do MS número 2018-001-33305 e, embora se constate que o prefeito José Ranulfo dos Santos, que representa o município de Arauá, tenha sido intimado pessoalmente em 19 de fevereiro de 2019 acerca da data da sessão de julgamento, que ocorreu em 13 de março de 2019, e conquanto devidamente intimado de forma pessoal em 11 de junho de 2019, acerca do teor do acórdão publicado em 15 de março de 2019, sem a interposição de recurso por esta autoridade impetrada, de fato, não ocorreu a intimação pessoal do procurador do município de Arauá para a sessão de julgamento ou mesmo acerca da publicação do acórdão. Nesse contexto, embora seja plausível que a Procuradoria-Geral do Município tenha tomado conhecimento do mandamos em 6 de dezembro de 2018, na oportunidade da intimação pessoal do procurador para ter ciência do processo e poder ingressar no feito, se fosse o caso, porém, todas as publicações dos comandos judiciais e demais atos ordinatórios constantes nos autos, no entanto, houve somente a intimação via Diário da Justiça do Procurador Público do município, nomeado pelo Decreto número 57 de 2018, vinculado aos autos, o Dr. Tássio Hugo Oliveira Leite, consoante documento colacionado aos autos, como aconteceu quando também foi intimado da designação de sessão de julgamento pelo Diário da Justiça de 12 de fevereiro de 2019. Ressalte-se que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, realmente, o STJ possuía jurisprudência firme e consolidada no sentido de que a prerrogativa de intimação pessoal somente era conferida aos procuradores federais, advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional, defensores públicos e membros do Ministério Público, não se aplicando aos procuradores estaduais, distritais e municipais. Esse posicionamento, contudo, mereceu tratamento distinto após a edição do Código de Processo Civil de 2015, por força da redação do seu artigo 183, cujo dispositivo legal está disponível e todos nós conhecemos. Assim, para os processos submetidos ao regime do CPC de 2015, o referido entendimento encontra-se superado por superveniente modificação legislativa. O atual artigo 183 do Código de Processo Civil de 2015 assegura aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, não só o benefício do prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, como o início da contagem do prazo a partir da intimação pessoal, cumprindo o disposto no artigo 1050 do Estatuto Processual de 2015. Aí trago jurisprudência a respeito do STJ, e está também disponível, vou passar adiante, e digo, desse modo, os precedentes, assim como a jurisprudência da Corte Superior do Tribunal de Justiça, reconhecem a existência da prerrogativa para os procuradores públicos. Não à toa, o dispositivo legal acima transcrito do Código de Processo Civil está contido no título 6 do livro 3º da parte geral, denominado da Advocacia Pública. Lembre-se que o artigo 182 da norma atribui à advocacia pública a defesa e promoção dos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Insta a destacar que a diferenciação dos prazos e da comunicação dos atos processuais para a Fazenda Pública sempre teve por objetivo igualar a situação das partes, tendo em vista as notórias dificuldades experimentadas pelos órgãos públicos de representação processual em sua atuação. Oportuno observar neste contexto que o envio de intimações em ofensa à previsão legal não acarreta mera desconformidade com a lei, mas ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previsto na Constituição Federal, levando em conta a impossibilidade de averiguação dos documentos constantes nos autos. Ressalte-se que a intimação pelo Diário da Justiça não alcança os ditames legais. O próprio artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 11.419 de 2016, consagra que a intimação pelo diário não pode ser utilizada nos casos em que a lei prevê a intimação ou vista pessoal. Não se trata, portanto, de privilégio, mas sim de prerrogativa essencial ao bom desempenho da advocacia pública. E a despeito da recente vigência do CPC, o tema em análise já foi debatido em alguns tribunais de justiça, os quais, na oportunidade, se manifestaram acerca da necessidade de intimação da Fazenda Pública com remessa dos autos, em obediência ao artigo 183, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Cuida-se, portanto, de uma relevante prerrogativa processual da Fazenda Pública, prevista no Código Civil, Processo Civil 2015, não apenas em relação às execuções fiscais, mas sim nas demandas em que estiver participando e em relação a procuradores públicos. A necessidade de intimação pessoal justifica-se por inúmeros fatores, inclusive de ordem prática, na medida em que a sua atuação ocorre de forma diferenciada dos particulares em juízo. E em sede de mandado de segurança, as disposições contidas no artigo 7º, 2 e 9º, inciso 2 e 9º da Lei 12.016 de 2009, parecem gerar possibilidades de interpretações conflitantes entre si e também com relação aos novos dispositivos relativos à intimação da Fazenda Pública no novo Código de Processo Civil. Aí trago aqui o artigo 7º da Lei 12.016 de 2009, à sua disposição, o artigo 9º, e digo que alguns julgadores possuem entendimento de que o artigo 7º, interpretado em conjunto com o 9º, faculta ao judiciário o poder de intimar apenas e unicamente a autoridade coatora, tendo este o dever de comunicação ao órgão da advocacia pública competente por sua defesa. Todavia, à luz de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, não me parece ser o posicionamento mais adequado. E, não obstante as disposições contidas na Lei do Mandado de Segurança, a Fazenda Pública e seus procuradores, notadamente após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 183, possuem prerrogativa de intimação pessoal dos atos processuais, a ser realizada na forma da lei pelo próprio juízo e agora de forma expressa por remessa dos autos. Assim, entendo que da leitura dos referidos dispositivos legais, fica claro que cabe ao judiciário e não à autoridade impetrada a comunicação dos atos processuais ao órgão de representação da pessoa jurídica interessada e que, após o novo CPC, deve ser pessoalmente. Trago aqui lições do professor Leonardo Carneiro Cunha e digo que, assim, tem razão o ente municipal embargante quando alega prejuízo à Fazenda Pública ante a falta de oportunidade para o exercício da ampla defesa e contraditório por ausência de intimação pessoal do procurador público municipal para promover querendo sustentação oral e após com a decisão final poder opor recurso. Pelo exposto, voto pelo conhecimento dos presentes embargos declaratórios para acolhê-los, declarando a nulidade do julgamento colegiado proferido no MS número 2018-001-33305, para que outro seja realizado com a designação de nova data de julgamento e devida intimação pessoal do Procurador Público Municipal. É o meu voto, senhor presidente. Senhores desembargadores, nós temos um voto divergente do desembargador Elvira. Posso ler, Excelência, os autos e a palavra, por favor. De início, observo com a devida vênia, em razão do voto da eminente relatora, concluir pela omissão apontada, acolhendo assim os embargos para declarar a nulidade do julgamento do acordo embargado, a necessidade de expor minha divergência sobre a matéria, diante do julgamento de feitos de mesma similaridade em sentido oposto ao do presente. Neste contexto, analisando a resenha processal do referido mandado de segurança, verifica-se que o prefeito municipal for intimado pessoalmente em 19 de fevereiro de 2019, da data da sessão de julgamento, e em 11 de junho de 2019, acerca do teor do acórdão publicado em 15 de março de 2019, sem qualquer interposição de recurso pela aludida autoridade impetrada, apesar de devidamente intimado o seu representante judicial pelo diário.
Com efeito, não se ignora a regra prescrita no caput do artigo 183 do CPC, a despeito da intimação pessoal e prazo em dobro para todas as manifestações dos entes, autarquias e fundação de direito público. Ocorre que, no caso, o mandado de segurança foi impetrado contra ato do prefeito municipal, o qual é o representante legal da pessoa jurídica interessada, de modo que, portanto, a intimação pessoal do chefe do executivo fez ciência à municipalidade e à própria autoridade. Nessa arquitetura da leitura atenta da decisão embargada, constata-se que, além da insurgência da embargante não se amoldar aos requisitos necessários impostos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, é manifesta a intempestividade de sua resignação, porquanto, insista-se, a intimação do prefeito municipal realizada por meio do mandado de intimação anexado em 19 de fevereiro de 2019 fez ciência ao município de Arauá e à própria autoridade da inclusão do feito na pauta do dia 3 de abril de 2019. Assim, diante da intimação do julgamento, em 15 de março de 2019, sem qualquer interposição do recurso pela aludida autoridade impetrada, fica evidente a intempestividade destes embargos. A título elucidativo, cito como sinalizado de forma pretérita os seguintes julgados desta composição plenária em recentes feitos da mesma similaridade, inclusive com a mesma tese do patrono do embargante. Embargos de declaração em mandado de segurança, alegação de vícios decorrente da ausência do órgão de representação em sede de mandado de segurança e premissa equivocada. Preliminar de nulidade do acórdão 2018-21723, rejeitada. Incompatibilidade do pedido de devolução do prazo recursal e do pedido de extinção do feito com a comprovação da obrigação de fazer atendida. Entendimento do STJ no sentido de que a prerrogativa de intimação pessoal não se aplica aos procuradores do Estado, do Distrito Federal e do município. Recurso conhecido e improvido, decisão unânime, embargo de declaração 2019-001-3758, Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça, que teve como relator o desembargador Cesário Siqueira Neto, foi julgado em 2 de outubro de 2019. Embargo de declaração, mandado de segurança, alegação de omissão com relação à falta de intimação da pessoa jurídica interessada, inexistência. Intimação realizada na pessoa do prefeito municipal, a qual é a autoridade impetrada. Regularidade. Intempestividade dos aclaratórios. Não conhecimento, a unanimidade. Esse foi da minha relatoria. E o outro embargo de declaração que eu juntei aqui, é o do desembargador Ricardo Múcio, que diz o seguinte: o embargante apresentou estes embargos alegando que há omissão no julgado porque não houve intimação prévia do ente público municipal para comparecer à sessão de julgamento. Ocorre que o mandado de segurança foi arremessado contra ato do prefeito municipal, o qual é o representante legal da pessoa jurídica interessada. No caso, a intimação do prefeito municipal faz ciência ao município e à própria autoridade. O embargante clama pela sua intimação após o julgamento do feito, que não teria o condão de anular a sessão de julgamento, haja vista que a intimação para a reunião plenária ocorre antes do julgamento do processo. O prefeito municipal foi intimado para a sessão de julgamento de 21 de 11 de 2018. O anúncio de julgamento também foi publicado no Diário da Justiça. Após o julgamento do processo, o prefeito municipal foi intimado por mandado juntado em 13 de 12 de 2018, às 8 horas 13 minutos e 25 segundos. E o acórdão de julgamento foi publicado no Diário da Justiça de 23 de 11 de 2018. Ocorrida a intimação de julgamento em 13 de 12 de 2018, o prazo de recurso já se escoou há muito, sendo intempestivos estes embargos que foram interpostos em 18 de fevereiro de 2019. Da relatoria do desembargador Ricardo Múcio, julgado em 15 de maio de 2019. Ademais, a Corte Superior já afirmou a orientação de que a prerrogativa da intimação pessoal só é conferida aos procuradores federais, advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional, defensores públicos e membros do Ministério Público, não se aplicando, salvo situações previstas em lei. Uma questão só de ordem. Sim. Doutor Osório. Uma questão de ordem. Como a gente está falando de intimações, eu tive aqui a pachorra de verificar que a parte contrária não foi intimada em relação a esses embargos que eles estão sendo agora conhecidos como infringentes, que poderá até acontecer a infringência. Então, poderá ter uma nulidade. Então, teria que suspender para que seja intimada a parte contrária desse julgamento dos embargos agora. Que eles podem ter com efeitos infringentes. Sim, e a parte não teve o direito à contrarrazão e é determinação legal que seja intimada a parte nos embargos para apresentar. E como estamos justamente discutindo questão de intimação, né, não poderemos superar esta fase. Aqui, senhores, mas... Desculpe, cuide-se
determina a intimação da embargada por meio do seu advogado para a publicação para que se manifeste acerca dos embargos interpostos. A secretária me afirma ali que não foi intimada. Senhores, 19 eu de pediria junho. só, com a permissão dos senhores, veja bem, o desembargador desculpe. Elvira estava no meio de um voto. Desculpe. Eu me perdoe, se Vossa Excelência Tem razão. a gente deixaria ela concluir o voto. Não, é porque é uma Não questão é? de ordem. Não é porque esse desembargador. Sim, Excelência. É uma mas- questão de ordem, né? Não, eu concordo com Vossa Excelência. Depois que a gente aí, que ela está no meio do voto. Desembargadora, se Vossa Excelência, a não ser que Vossa Excelência queira discutir a questão de ordem. Não, eu já estou terminando. Eu só Pois vou não, dizer Xande, aqui que eu acostei aqui ao meu voto um recurso especial do Superior Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido e digo o seguinte, por esta razão, tendo como base os entendimentos dominantes desta Corte, reiterando o pedido de vênia eminente relatora, apresento minha divergência quanto ao não conhecimento dos presentes embargos. É como voto. Bom, então nós temos dois votos. Desembargador Ricardo, agora Vossa Excelência, por favor, Mas eu foi não me intimado, concentrei muito. Então, a minha preocupação intimação. era essa, justamente. Houve intimação. Era em relação. Porque, diferentemente, com todo respeito ao desembargador Osório, eu entendo. Se uma questão de ordem podia estar no meio do julgamento, porque ele seria contraproducente continuar um julgamento, ele já eivado de vício. Né? E é uma questão, sim, de se levantar 2, 3 segundos, 5 segundos, observaria, e como está observando agora, está me dizendo que pelo diário oficial, ela está me confirmando agora que sim. No primeiro momento, me disse que não. Aí sim, continuou o julgamento. Mas uma discordância, evidentemente, com todo o respeito, doutor Osório, né? Não é interrompendo o julgamento, Bom, foi porque seria intimado. contraproducente. Aí Foi vai intimado. intimado. Perfeito. Já foi intimado. Já foi, perfeito. Já. Perfeito. Foi intimado. Perfeito. Então, superada a questão, nós temos então dois votos, dois brilhantes votos. Um deles pelo acolhimento dos embargos de agressão, que foi da relatoria da desembargadora Ana, e eu tenho um voto divergente da desembargadora Elvira. Senhores, em discussão, os votos aqui apresentados. Em discussão. Coletar os votos, eu vou coletar na ordem que manda o regimento. Em discussão? Não havendo discussão, eu vou coletar os votos. Começo com o doutor Gilson Félix, porque o voto da relatora, Vossa Excelência. Foi não. Foi não, desembargador. Desembargador. Eu não faço não, nenhuma objeção. Não tem problema. Claro que o mais antigo não é ele. Ele está substituindo o mais Mais antigo, antigo. mas a antiguidade não é ele. A antiguidade, Aqui a antiguidade é o pela senhor. ordem dos desembargadores. Evidentemente é isso. O juiz vai se convocar o Vamos desembargador. com calma, está parecendo simples por ele ser o primeiro. Não, Mas então toda a ordem modificaria quando tiver um juiz Não, basta substituto. Mas é desembargador. Gilson. Desembargador. Mas Não pode começar, suponhamos. mas se substitui o Que desembargador. meia substituir Desembargador. o Cesário. Aí quando chegar na vez de Cesário, se for um juiz, tem que Não, suspender. desembargador, não, desembargador, mas é o seguinte, se substitui, Senhores. se substitui, é o desembargador, não as qualidades da antiguidade. Não se, Não, digamos que ele fosse faz o corregedor. exercício pleno da judicatura integral. Permitam integral. Começa, presidente. Desembargador, Senão acho que a gente Olha, está. Ricardo, eu vai criar um levanto- complicador. Quando Presidente, chegar eu um juiz levantei substituto, a aí chega, ele possibilidade. não é... O que eu quero dizer é o que está no regimento que o desembargador Ricardo falou. Pela ordem da antiguidade, desembargadores e pela ordem dos substitutos, os juízes convocados. Correto. É assim. Presidente, salvo engano, em razão ainda de impedimentos que aconteciam entre o desembargador Cláudio e o desembargador Edson, fixou-se no regimento que votará o primeiro após o relator, na ordem sequencial. Como a doutora Ana, a colega Ana Lúcia, é a mais moderna do tribunal, então, em seguida, na ordem vem a vaga do desembargador Roberto Porto. E não seria a votação de justo em razão da antiguidade, mas em razão dessa ordem regimental. Né? Tanto que hoje o impedimento é em relação à desembargadora Ana e o desembargador José dos Anjos, supondo seja o desembargador José dos Anjos o relator, o primeiro a votar em seguida é o desembargador Alberto Romeu. Né? Sim. A ordem regimental. Então não haveria problema no que Vossa Excelência determinou, que não seria em razão da antiguidade, mas seria em razão dessa sequência. Então, Ficou claro. não é Mas eu não, forma de falei, falar. eu não falei exatamente a antiguidade, eu falei exatamente porque eu estava ali. O relator votará.
até porque eu quero ouvir a opinião. Então, eu acho Senhores, que- eu nós acho que poderíamos, resolve. eu acho que a Não gente me poderia acho que resolve, avançar né? a sessão mesmo, tecnicamente, poderia avançar Mas um pouco presidente, mais. para tentar ajudar também, e a mim principalmente, como eu tenho, como vi aqui que há uma transcrição de um voto meu, relativamente recente, que foi do ano passado, eu vou pedir vista dos autos, já que a tese trazida pela desembargadora Ana Lúcia também muito me impressiona. Pedido deferido, vamos passar Já para designando a próxima sessão do Pleno. pedido deferido, Sua Excelência, pedido deferido, Sua Excelência, o desembargador Cesar Siqueira Neto, que já informou que o processo retornará à pauta de julgamento na próxima sessão, que é designado para o dia 5 presidente, de fevereiro. Como eu vou estar Pois ausente não, em razão de Excelência. férias, eu queria já antecipar o meu voto. Pois não, Acompanhando pode a relatora, antecipar. desembargadora Ana Lúcia. Registrado o voto de Vossa Excelência acompanhando a relatora. O próximo processo para apreciação é o número 1 da pauta eletrônica, processo 2019-001, 29.590, conflito de jurisdição, juízo de direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju versus juízo de direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Aracaju, relatoria do eminente desembargador Cesário Siqueira Neto, a quem eu passo os autos e a palavra. Só um minuto. Presidente, permita-me saudar todos os presentes a esta sessão, através da pessoa de Vossa Excelência. Já há uma votação expressiva, presidente, então eu lerei a ementa, que é a seguinte: conflito negativo, juízo suscitante, 4ª Vara Criminal de Aracaju, juízo suscitado, Juizado Especial Criminal de Aracaju. Ministério Público, a quem compete a subsunção da conduta do agente ao tipo legal, que opina pelo processamento da ação com base no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Competência para apreciação do processo criminal relativo ao delito previsto no artigo 28 da lei citada, dos juizados especiais criminais, crime de menor potencial ofensivo, declaração de competência do juiz de direito suscitado, juizado especial criminal de Aracaju, decisão, espero que unânime. Em discussão, o voto do eminente relator. Unanimidade de votos. Declaração de competência do juízo de direito suscitado, Juizado Especial Criminal da Comarca de Aracaju, decisão unânime. O próximo julgamento, número 5 da pauta eletrônica. Processo 2019-001-20-922. Embargos infringentes de nulidade. Partes: Jennifer Maria Gomes Oliveira de Moura versus Ministério Público do Estado de Sergipe. No caso, a relatoria é do eminente desembargador Alberto Romeu Gouveia Leite e a revisoria é da desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva. Desembargador Alberto Romeu, eu passo a Vossa Excelência os autos e a palavra. Cumprimento a todos os presentes. Senhor presidente, eu ressalto que já há um voto divergente, razão pela qual eu vou fazer a leitura do meu voto, que é bem sucinto. Pois não. Trata-se de embargos infringentes interpostos por Jennifer Maria Gomes Oliveira de Moura, em face de acórdão prolatado na apelação criminal 2019-003-09011. Eu tenho considerações aqui sobre o cabimento dos embargos infringentes e prossigo aqui que a análise do presente recurso restringir-se-á à matéria objeto da divergência, ou seja, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Essa recorrente foi considerada incursa nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2, combinado com o artigo 70, caput, ambos do Código Penal. Após analisar o acervo probatório, verifico que a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo inquérito policial e pelo auto de reconhecimento fotográfico de folhas 541. A vítima reconheceu os réus como sendo os autores do crime de roubo majorado, hora em análise,
e os demais depoimentos prestados durante a instrução criminal conduzem à certeza da autoria delitiva imputada a ambos os acusados. Percebe-se que a participação da mesma limitou-se em apenas tocar a campainha para que os outros acusados entrassem na loja, tendo fugido logo após tal fato. Vejam que a participação dela foi bem inferior à participação dos demais. Desse modo, tendo em vista que a atuação da hora embargante no crime em questão, apesar de relevante, fora mínima, retirando-se do local sem nada levar consigo, e tendo seu genitor, inclusive, ressarcido todas as vítimas, esse fato denota, ao meu sentir, uma participação de menor importância, consoante previsão contida no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Acerca da matéria, eu trago aqui ensinamento de Kleber Masson, no Código Penal comentado, que eu reproduzo aqui no meu voto e prossigo. Assim, afigura-se devido o reconhecimento da participação de menor importância da apenada Jennifer Maria Gomes Oliveira de Moura, nos termos do artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, impondo-se, por consequência, a diminuição da sua pena no terceiro estágio do cálculo dosador, com reflexo na pena de multa. Expostos, conheço dos embargos infringentes interpostos para lhes dar provimento a fim de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. É como voto. Esse é o meu voto, onde eu destaco a participação bem menor da embargante, de molde a proporcionar a diminuição da pena que foi aplicada mesma. Há um voto divergente do desembargador Diógenes. Desembargador Diógenes, Vossa Excelência tem voto divergente. Exausto a palavra com Vossa Excelência. Trata-se de embargos infringentes interpostos por Jennifer Maria Gomes Oliveira de Moura com o intento de reformar o acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso da defesa que pretendia sua absolvição dos modos do artigo 29 do Código Penal e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição da pena da menor participação prevista no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, restando vencida a juíza convocada Maria Angélica França Souza em relação ao pedido subsidiário supra. Portanto, a matéria objeto da presente controvérsia pretende discutir acerca do reconhecimento da causa de diminuição da pena da menor participação prevista no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Pois bem, o desembargador Alberto Romeu Gouveia Leite apresenta nesta sessão de julgamento voto no sentido de reformar referido acordo, dando provimento aos presentes embargos infringentes, a fim de aplicar a referida causa de diminuição prevista no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, acatando assim o teor do voto divergente proferido nos autos da apelação criminal 90/11/2019. Destarte, mantenho o meu voto lançado em sede de apelação criminal, que for acompanhado pela desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, de que a prova dos autos demonstra que a corrente teve uma atuação fundamental para a prática do delito de roubo majorado. Artigo 154, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 do Código Penal. Explique-se, de logo, que a menor importância exigida pela lei decorre da medida da sua culpabilidade e enseja, no direito penal, uma causa de diminuição de pena. E para que seja considerado o agente como partícipe, é imprescindível que pouco tenha tomado parte na conduta criminosa, com colaboração mínima, assim leciona César Roberto Bittencourt. Aspas, coautoria é a realização conjunta, por mais de uma pessoa, de uma mesma infração penal. Coautoria é, em última análise, a própria autoria. É desnecessário um acordo prévio, como exigia a antiga doutrina, bastando a consciência de cooperar na ação comum. Portanto, a atuação consciente de estar contribuindo na realização comum de uma infração penal. Essa consciência constitui liame psicológico que une a ação de todos, dando caráter de crime único. A resolução comum do executor de executar o fato e o vínculo que converte as diferentes partes em um todo único. Todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo. Basta que cada um contribua efetivamente na relação da figura típica e que essa contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do crime. A coautoria fundamenta-se no princípio da divisão do trabalho
em que todos tomam parte, atuando em conjunto na execução da ação típica, de tal modo que cada um possa ser chamado verdadeiramente de autor. É o que pode ocorrer especialmente naqueles crimes que Billy chamou de crimes de ação dupla, como por exemplo no crime de estupro. Enquanto um dos agentes segura a vítima, o outro possui sexualmente. Na coautoria não há relação de acessoridade, mas há imediata imputação recíproca, visto que cada um desempenha uma função fundamental na consecução do objetivo comum. O decisivo na coautoria, segundo a visão finalista, é que o domínio do fato pertence aos vários intervenientes, que, em razão do princípio da divisão do trabalho, se apresentam como peça essencial na redação do plano global, fecho aspas. E analisando o conteúdo probatório dos autos do processo de origem, em especial do depoimento prestado pelas vítimas Jorge Luiz Nascimento, Júlio César Melo de Souza e Norma Cataline Célio Corrêa em juízo, bem como o próprio interrogatório do réu Alexander Pereira dos Santos e Jennifer Maria Gomes Oliveira Moura, percebe-se que, diferentemente do que sustenta o voto do nobre relator, a hora recorrente tinha prévio conhecimento de que estava se dirigindo a uma loja onde foi cometido o roubo para a prática de tal delito e ainda foi decisiva para a sua consumação, posto que tocou a sineta do estabelecimento para que o funcionário abrisse a porta, justamente pela maior facilidade que teria por ser mulher e não levantar qualquer suspeita nas vítimas. Vejamos o excerto do aludido declarações interrogatórias colacionadas no voto impugnado. Jorge Luiz Nascimento, vítima, a parte que interessa. Que uma menina participando do assalto tocou a campainha e no momento em que a dona da loja foi abrir, já acabou sendo rendida pelos acusados com arma impune. Afirmou que a menina não chegou a entrar, apenas deu acesso aos acusados a roubarem a loja. Afirmou que a paciente foi entrar, sair sem recolher nada, somente chegou junto com o assaltante responsável por tocar o terror. Que dentro da loja havia 2 assaltantes, 3 com a menina, que diziam ter um carro esperando na rua. Júlio César Melo de Souza, vítima, também na parte que interessa, que seu pai abriu a porta quando uma menina entrou após tocar a campainha, em companhia de um rapaz, que fez a loja, sendo 2 rapazes e uma moça. O reconhecimento dos assaltantes pelas filmagens das câmeras da loja não lembra da caixa física de cada acusado, mas na época dos fatos lembrava. Norma Catilene Célio Corrêa, vítima, informa que estava na loja quando o sogro viu um casal na porta, pediu para abrir. Que a regente não roubou nada, mas ela estava junto com os outros e fugiu na hora em que um dos envolvidos colocou a arma na cabeça da vítima. Jennifer Maria Augusta Oliveira de Moura, que entrou na loja primeiramente com o Pablo, depois entrou com o Alexandre, que o Pablo e o Alexandre estavam com a arma de fogo. Acha que Deus era quem estava dirigindo, mas sabia da intenção de praticar o roubo. Alexandre Pereira dos Santos, réu, disse que estava em uma festa quando se bateu com Jennifer e Neguinho. Em seguida foram roubar, que só foram os 3. Afirmou que o primeiro entrou Neguinho com Jennifer. Depois de deixar o carro na esquina, ela entrou, fechou aspas. Logo, em que Pedras tenha relatado que a saiu correndo da loja do meio do assalto, fato este confirmado pela própria acusada, esta foi o responsável por facilitar o acesso dos seus comparsas ao local do crime, o que demonstra que foi imprescindível para o cumprimento do delito. Assim, incabia o reconhecimento da repreensão causa de diminuição da pena em favor da recorrente Jennifer Maria Gomes Oliveira de Moura, uma vez que ela, em conluio com seus comparsas, praticou o crime de roubo majorado na empresa World Imports, tendo sua função definida na empreitada como adjúdice apontado. Desta maneira, aí eu cito aqui posicionamento do STJ, aqui no agravo, no ARESP 17794, relator Marcos Aurélio Belize, cita aqui também, nesse mesmo sentido, do STJ, ARESP 127.755, relator ministro Jorge Bussi, e também da Câmara Criminal, primeiro da relatoria da desembargadora Ana Lúcia, na apelação 87.35/2019 e outra aqui na apelação 2019-34 da relatoria do desembargador Edson Lice, todos julgados neste ano. Acertada e retocada, portanto, a decisão proferida pelo Jacó e confirmada pela Câmara Criminal de condenar a hora corrente pelo crime de roubo majorado, não podendo ser diminuída a pena a ela aplicada, pois inviável a abstinência do artigo 29, parágrafo 1 do CP.
Ante o exposto, conheço os embargos infringentes, mas pedindo vem ao eminente desembargador Alberto Romeu, mas eu estou negando o provimento, mantendo o acordo recorrido. É como eu voto. Do voto. Desembargador Diógenes, então Vossa Excelência tem um voto divergente, Excelente. não é? Senhores, pela ordem, vamos em discussão os dois brilhantes votos do relator e do voto divergente. Em discussão, em discussão. Bom, pois não, desembargador. Encerrada a fase de discussão, eu começo a votação. E eu começo pela revisora, conforme diz o regimento. A revisora e o desembargador Elvira. Desembargadora, como vota Vossa Excelência? Eu acompanhei a dissidência aberta Dissidência. por doutor Diógenes. Então, eu teria normal, né? Depois pela ordem, eu teria quem votou? Desembargador Elvira já votou. Desembargador Diógenes já votou. Desembargadora Ana Lúcia, como vota Vossa Excelência? Com a dissidência, presidente. Doutor Gilson Félix, como vota Vossa Excelência? Acompanha a dissidência, presidente. Desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça, como vota? Divergência. Desembargador Cesário Siqueira Neto. Já votei eletronicamente, confirmo, acompanhando o desembargador Diógenes. Desembargadora Maria Angélica. Eu acompanho o relator, o desembargador Alberto. Desembargador Ricardo Múcio. Eu vou acompanhar o desembargador Alberto. Desembargador Rui Pinheiro. Eu vou acompanhar o desembargador Diógenes. Agora, quero registrar que não concordo com a forma de votação. Pois não, Não Excelência. concordo. Eu concordo que o que está no pleno, o desembargador Cesário, na época, alegou o problema de doutora Ana Lúcia com o doutor Zé Dias. Ali é um rodízio entre eles. Então, a meu ver, se houve primeiro os mais antigos. Até porque para dar um suporte melhor àqueles que votarão depois. Mas acompanho o desembargador Diógenes. Pois não, Excelência. Registrado o protesto de Vossa Excelência. Como vota a desembargadora Yolanda Santos Guimarães? Eu acompanho o voto divergente do desembargador Diógenes. Vou anunciar o resultado. Por 8 votos a 3, o Pleno acompanhou o voto divergente do desembargador Diógenes Barreto pelo desprovimento dos embargos infringentes. É o resultado anunciado. Senhores desembargadores,
O próximo processo para apreciação é o 7º da pauta eletrônica. Não há sigilo. Vamos continuar a divulgação normal. Número 7 da pauta eletrônica. Um processo 2019-001-1980 é uma revisão criminal, tendo como parte Luciano Ramiro Santos, relatoria do eminente desembargador Alberto Romeu Gouveia Leite, a quem eu passo os autos da palavra, recordando que a revisoria deste processo cabe à eminente desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva. Desembargador Alberto Romeu. Senhor presidente, Excelência, as autos da manifestações palavra. de vontade já se encontram bastante avançadas. Eu acredito até que de forma unânime, me parece. Eu vou então, peço vênia para ler apenas a ementa. Perfeito, excelência. Processo penal, revisão criminal, estupro de vulnerável, suposta nulidade da prova que embasa a sua condenação, áudio de conversa telefônica, prova corroborada por diversos depoimentos colhidos na instrução, testemunho da vítima, pretensão de reapreciação da prova, inviabilidade, acervo probatório exaustivamente apreciado em primeiro grau de jurisdição, ausência de prova nova, revisão criminal não se presta para reexame das provas produzidas nos autos. Hipóteses de cabimento estão estritamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Inviável a absolvição do réu. Revisão criminal improcedente. É a ementa do meu voto, senhor presidente. Pois não, excelência. Senhores desembargadores, em discussão, o voto do eminente relator. Acompanho. Vou anunciar o resultado. Revisão criminal improcedente, decisão unânime, nos termos do voto do eminente relator. Senhores jogadores, anuncio para apreciação de Vossas Excelências o número 8 da pauta eletrônica, processo número 2019-001-30-727, uma revisão criminal, partes. Kelvin Roberto Rocha Lima versus Ministério Público do Estado de Sergipe. Relatoria do eminente desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima. Revisoria do eminente desembargador Rui Pinheiro da Silva. Desembargador Ricardo Múcio, eu passo os autos da palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhor procurador-geral, aqui é uma revisão criminal onde há uma alegação de erro na dosimetria que se refere a causas de aumento. Eu digo que o autor indica que a decisão revisando feriu o texto expresso da lei ou a evidência dos autos, apontando não aplicação do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, incidido em ausência de fundamentação. Porém, observo que a dosimetria lançada na decisão em debate seguiu todos os limites e a jurisprudência do nosso próprio tribunal, que afirma que, estando as dosimetrias penais em harmonia com o disposto no artigo 59 e 68 do Código Penal, inclusive esmiuçando as circunstâncias judiciais do agente e individualizando a pena, não há qualquer nulidade a macular a aplicação das penas, nem no seu regime de cumprimento, que foi fixado de acordo com as normas legais. Também cito aqui o STJ em decisão da mesma forma, cito precedentes do nosso tribunal e do STJ. Eu estou votando, então, senhor presidente, pela improcedência da revisão criminal. Senhores, em discussão, voto do eminente relator. Eu vou coletar os votos a partir da revisoria do eminente desembargador Rui Pinheiro da Silva. Excelência, como vota? E aproveito para saudar Vossa Excelência, que não fiz na época oportuna, bem como os demais colegas, não me olvidando de saudar o eminente Procurador de Justiça. Eu vou anunciar o resultado, que eu estou vendo, não está havendo nenhuma divergência. Eu vou anunciar o resultado, senhores desembargadores. Revisão criminal improcedente nos termos do voto do eminente relator. É o último processo para apreciação na sessão judicial de hoje. É o número 9 da pauta eletrônica. Processo 2019-001-29-425. Revisão criminal. Partes.
Paulo Alex dos Santos versus Ministério Público do Estado de Sergipe. Eu tenho como revisor neste processo o eminente desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, como revisor o eminente desembargador Alberto Romeu Gouveia Leite. Desembargador Ricardo, eu passo os autos e a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, aqui é uma revisão criminal e eu digo que a revisão criminal ela é ação própria de requisitos taxativos e fundamentação vinculada, tornando imprescindível a adequação do pleito a uma das hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Digo ainda, e trazendo aqui decisão do STJ, que o mero inconformismo da defesa com a fixação da pena imposta e sem abranger uma das hipóteses legais não constitui vício a ser sanado através da via processual. Portanto, digo eu, observando os autos, como o autor não discriminou a ofensa legal perpetrada, limitando-se a indicar a jurisprudência que ancorou o seu pleito, eu entendo que se mostra incabível esta revisão, pelo que eu não estou conhecendo da revisão criminal. Em discussão, o voto do eminente relator. Vou colher os votos a partir do revisor, desembargador Alberto Romeu. Senhores desembargadores, eu posso anunciar o resultado, porque não há nenhuma divergência, nenhuma discordância. Eu vou anunciar então o resultado. Ação, revisão criminal não conhecida, nos termos do voto do eminente relator. Senhores desembargadores, não há nenhum processo mais a ser apreciado nessa sessão judicial. Antes de declarar encerrada a presente sessão, eu agradeço a presença dos eminentes desembargadores, agradeço a presença dos eminentes juízes convocados no exercício da desembargadoria, agradeço a presença do eminente procurador-geral de Justiça, doutor Eduardo Dávila Fontes, agradeço a presença dos senhores advogados, dos estudantes aqui presentes, dos serventuários da Justiça e declaro encerrada a presente sessão judicial. Bom dia a todos.